Amém. Aí, Douglas, muito obrigado. Queridos, semana passada, quem esteve aqui, eu não sei se você pegou a mensagem, foi uma mensagem muito abençoada que Deus trouxe para nós, nos levando a um entendimento da eternidade. O motivo maior da nossa busca, da motivação, da alegria do nosso coração de estarmos aqui neste lugar, de estarmos aqui adorando o Rei dos Reis, ele sempre precisa apontar para a eternidade. Amém? Glória a Deus. É porque somos eternos. Nós olhamos, está sobrando, tá, Douglas? Nós olhamos para a eternidade e muitas vezes olhamos para a nossa vida e confundimos, colocamos a nossa vida como um tamanho muito maior do que a eternidade. E na verdade, querido, a eternidade é muito maior do que um segundo da tua vida neste lugar. Amém? Então nós falamos sobre os tesouros do céu, e se de fato o nosso coração tem ansiado, tem buscado esses tesouros celestiais, né? E eu quero dar continuidade a esse assunto, e já disse de manhã e quero dizer agora aos pregadores dessa casa, que nós possamos agora trazer uma mensagem falando do céu. Deus quer que nós falamos do céu. As pessoas precisam saber o quão é real o céu, o como esse céu é, e gerar em nós o desejo de estar neste lugar. Amém? Aleluia. Então, o tema do nosso sermão hoje é moradores do céu, as características dessas pessoas que vão morar no céu. Então, fala assim: eita Deus, é hoje. Vamos olhar, então, Mateus 6, verso 19, ele começa o texto da seguinte forma: não acumulem para vocês tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Então, nós estamos aqui recebendo uma direção de Jesus, e ele está falando assim: cara, se você quer ajuntar alguma coisa, se existe um tesouro, se existe algo de valor, ele está dizendo: não coloque esses tesouros nas coisas terrenas, não ponha esses valores em coisas que são da terra, porém, coloque o seu tesouro, coloque a tua esperança, deposite aquilo que você tem como valor nas coisas celestiais. E que loucura é essa? Sabe como que é isso, pastor? Eu pegar coisas, eu ajuntar tesouros, eu olho para a minha conta, está vazia. Tá não, né? Em nome de Jesus, né? Quem falou amém aí? Falou amém, a tua conta está vazia? Meu Deus, Jesus ensina a ela que o negócio está em outro lugar. Bom, escute. Como assim, pastor, ajuntar tesouros nos céus? Como que eu deposito? Aonde é esse banco? Que lugar que eu vou? Que banco 24 horas que eu chego e falo: olha, quero depositar uma grana, um valor, um sentimento aqui nas contas celestiais? Então, o Senhor está mostrando para nós que existe um valor, existem tesouros, e nós, de uma forma, querendo ou não, você entendendo ou não, você está acumulando esses tesouros. E ele diz assim, ele aponta para nós, que tesouros são esses? Ele mostra para nós que valores são esses, né? Ele continua dizendo: pois aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então nós falamos na semana passada que coração não é uma coisa meia circular, romântica, ou esse que funciona dando vida para nós, porém fala dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas vontades, o que de fato nos move, o que de fato é esperança dentro de você, né? Então ele está chamando a atenção que nós precisamos entender que tipo de valores tem que ter dentro de nós, né? E aqui em Mateus, do capítulo 5 ao 7, ao 8, o Senhor Jesus, ele revela as características do céu, de como é no céu, como que vai ser no céu, porque as pessoas têm uma mentalidade do céu como algo cheio de anjinho, algo bem celestial, nuvenzinhas, uma musiquinha igual vocês estão ouvindo de fundo, zen, e de repente você vê um anjo que nem um saci pulando na nuvem. Ei, o céu não tem nada disso. O céu não é algo pacato, não é algo que parece
como nós imaginamos as nuvenzinhas, né? Quem já ficou olhando para o céu e vendo nuvem? Deixa eu ver se eu vejo um anjinho, olha aquela nuvem e tal. Cara, isso não tem nada a ver com o céu que a Bíblia fala. O céu é um lugar de governo, de reino, é um lugar real, é um lugar onde teremos autoridade, onde teremos responsabilidades, onde terão reis, terão, sabe, senhores no céu. E cara, ele é muito maior do que você imagina, é uma proporção muito grande. E sabe, é só você pedir para o Senhor, Ele revela o céu para você. Só que a questão é que Jesus está dizendo assim, que nós falamos que o que seremos na eternidade é o que de fato estamos sendo aqui hoje. Então hoje, eu e você podemos manifestar os céus na terra, porque essas pessoas que vão morar nos céus, ela tem uma característica, ela tem um padrão, ela tem uma maneira. Querido, todo governo existe uma cultura. Então, se nós somos seres celestiais, moradores dos céus, é necessário que a cultura, as características dos céus, exalem da gente, seja manifesta através de nós. Como alguém pode saber como é o céu, se não for através da tua vida, através de você? Então, se meus tesouros estão nos céus, uma coisa eu preciso entender: a minha característica, aquilo que sou, precisa apontar para o céu. Pessoas precisam olhar para a minha vida, para a tua vida, e falar assim: cara, o que você é? O que você tem de diferente? O que em você me atrai? Você vira para essa pessoa e fala assim: eu sou um morador do céu. O que eu manifesto para você são coisas que só quem vai morar no céu vive. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então eu quero trazer um pouquinho nessa noite dessas características. Nós vamos lapidar, nós não vamos se aprofundar. Por isso você pode depois na sua casa, sabe, ler o texto de Mateus, do capítulo 5 ao 8, ali 5, 6, 7, 8, e você vai ver Jesus mostrando como é a característica do céu. E sabe, o mais interessante, Jesus ele não só falou tudo isso, ele viveu e ele mostrou como faz aqui na terra. Amém? Então vamos ler Mateus 5, 3, põe o verso 1 para mim, por favor. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então ele começa aqui a trazer uma lista de bem-aventuranças. E o que é uma boa-aventurança? O que significa isso? Uma pessoa totalmente satisfeita, feliz, realizada, completa. É isso, um bem-aventurado, feliz. E cara, os padrões do céu, ele vai ser muito diferente com os padrões da terra. Como eu disse, a cultura precisa ser manifestada. Por exemplo, nós somos brasileiros, certo? O que tem na cultura brasileira? Samba? Falaram isso aí? Tudo bem, feijoada, quem gosta de feijoada? Mas vamos lá, festa da carne, né? Vocês gostam, né? Fala, está amarrado, pastor. Está amarrado. Tá, uma outra característica do brasileiro, ele sempre dá uma outra característica do brasileiro, a cultura sendo manifestada, olha só, ele sempre chega atrasado, né? Percebe como faz, a cultura vai influenciando. E queridos, nós não somos mais esse lugar, sabe? E por mais que essa terra, este mundo, eles nos bombardeia, nos influencia, tenta de todas as formas mudar o curso, nós precisamos manifestar os céus através da nossa vida. E para manifestar os céus, você precisa carregar as características desse reino. E ele começa a dizer: bem-aventurado o pobre de espírito, querido. O que é isso? O que é um pobre de espírito? É uma pessoa que permite, sabe, ela entende em si que ela não é nada, que ela precisa de Deus, ela precisa da presença de Deus na vida dela. Ela não, porque quando a gente fala de espírito, nós falamos de atividade, nós falamos o meu espírito, a minha vontade, a minha força.
Então, quando ele é pobre de espírito, ele abre mão da sua força para que a vontade de Deus seja na vida dele. Ele está dizendo, bem-aventurado essas pessoas. Então, um morador do céu, ele se preocupa e sempre está alinhado com a vontade de Deus. Um morador do céu, ele não só faz isso, ele diz aqui, bem-aventurados são os que choram. Sabe, a questão sobre chorar. O que nós somos ensinados? Homem que é homem não? Mulher que é mulher também não chora hoje, né? Para que chorar? Eu não vou chorar para ele, aí ele vai ser querido. Sabe, esse choro que Jesus está falando aqui, é um choro quando eu erro, quando eu falo, é um choro que gera arrependimento, querido. Sabe, o morador do céu, ele erra, ele reconhece, ele se entristece, ele chora, e esse choro traz transformação na vida dele. Então, bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados, haverá transformação. Sabe, muitos de nós queremos ser duros, queremos, sabe, mostrar uma força que não existe. E ele continua, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Que humildade! Humildade para nós é pobreza, é dificuldade, querido, nada disso. Humildade é valorizar o próximo. Humildade é você reconhecer, colocar as pessoas num patamar acima do seu. Humildade é nós sermos mansos ao ponto de obedecer à repreensão, obedecer os caminhos do Senhor e falar, Senhor, eu sou humilde o suficiente para ouvir a tua voz e responder a ela. Sabe que a palavra de Deus diz que Ele dá graça aos humildes e Ele rejeita, Ele reage contra os soberbos, contra os orgulhosos. Querido, até quando você vai manifestar orgulho na sua vida? Simplesmente porque você quer ter um status, simplesmente porque está focando, sabe aonde os teus olhos? Nas coisas da terra. E o Senhor disse que a característica celestial, há uma característica, ela precisa ser de humildade. De verdade, você é aquele que põe defeito em todo mundo? Você é aquele que, todo mundo que apresenta uma notícia boa para aquela pessoa, você põe uma crítica? Sabe o que está faltando, querido? Um pouquinho de bom senso de humildade na tua vida. Você precisa ser um homem do céu. Aumenta para mim a velocidade do ar, por favor, aqui, que eu estou pegando fogo. Bem-aventurado os misericordiosos. Sabe o que é misericórdia, querido? É você não imputar o castigo merecido. Bom, vamos falar de casamento. Tua mulher fez uma coisa errada, o que você faz? Vai pagar. Pois eu não vou comprar o doce dela hoje. Não é? O seu marido chegou atrasado. Não vou dar o brinquedinho para ele hoje. Eu estou falando alguma besteira aqui? Cadê a misericórdia? Isso aqui é misericórdia. A Bíblia diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sabe, gente, é só alguém pisar no teu pé que pronto. E essa não é a característica daqueles que vão morar no céu. Essa não é o estilo de vida de homens e mulheres que têm a sua morada celestial, que os teus olhos estão focados naquilo que é eterno. Olha só, e ele continua, bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores. Sabe por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Ele está dizendo, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Sabe o que é fome e sede de justiça? Não é você falar assim, não, eu vou lutar pela justiça de todo mundo. Não é você falar, eu brigo por justiça, querido. Não, é você se tornar justiça. Faça as coisas que é justo, faça o que é certo, faça o que é correto. A sua fome e sede de justiça não implica em os outros serem justos, mas sim em você fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Bem-aventurados são essas pessoas. Esse é os moradores do céu. Essas são as características do reino de Deus. E quando nós olhamos para essas características com a prisma, o olhar terreno, quando você tenta entender com a tua carnalidade, com
comparando ao homem do mundo, aquele que tem o coração voltado para esse mundo, querido, há uma rejeição dentro do nosso coração, há uma luta dentro de nós, há algo que você fala assim, é loucura isso, não dá para viver. Ei, essa é a característica daqueles que vão herdar a salvação, e nós precisamos andar nisso agora. Então Mateus, ele começa a trazer, Jesus ele começa, através da vida de Mateus aqui, que está relatando para nós, a mostrar para nós, qual é o tipo de pessoas que vão morar no céu. Ele está falando, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra você, sabe, está sofrendo, querido, por causa de Jesus, glória a Deus, isso é manifestar o reino dos céus. Mas a gente fica aqui, céus, que vida, ei, Deus está olhando para você, sabe, as pessoas têm uma ideia de quem vai entrar no reino dos céus, até eu acredito que a gente ensina muito isso aqui, existem muitos cristãos que não têm convicção da sua salvação. Quem aqui acredita que é salvo? Só isso? Amém? De verdade, quem não levantou a mão está sendo sincero, você não acredita que você é salvo? Então, por quê? Porque o padrão para ser salvo é muito alto na mentalidade dessas pessoas. Deixa eu falar algo, escute, olha para mim. Sabe, o ser humano ele coloca que você precisa buscar uma santidade tão grande para ser salvo. Você precisa, tudo isso que eu acabei de falar, ele aponta para a salvação. Não, querido, ele aponta para aquele que mora no céu. A salvação ela é mediante a fé em Cristo Jesus, e ela foi paga para nós bem antes de nós querermos a Jesus. Somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Sabe, a palavra de Deus diz que a oração do justo tem muito poder, certo? Então por que você fica pedindo para o pastor orar? Por quê, minha irmã? Eu não vou dar o nome de ninguém aqui hoje não. Por quê, meu irmão? Você acredita que a minha oração tem mais poder que a sua? Sabe, só tem uma resposta para isso. Porque você não acredita na justificação do Cordeiro sobre a tua vida? Porque você ainda acredita que você é falho, que você não é ouvido no céu? Mas a palavra de Deus me garante, ela declara com toda a convicção, que eu e você somos justos diante do Cordeiro. Eu e você temos acesso às portas do Senhor, aos braços do Senhor, ao ouvido do Senhor, ao coração do Senhor. E Ele diz, tudo que nós pedimos em seu nome, Ele faria por nós. Sabe? Então o que está acontecendo? Por que eu não vivo isso? Por que esses sentimentos, eles engodam meu coração, eles me pegam de surpresa? Porque realmente, querido, os meus olhos não estão focados nas coisas eternas. Eu tenho um relacionamento duplo. Eu creio em Deus e ao mesmo tempo eu creio nas coisas da terra. Porque do mesmo tempo que você acredita que Deus te salva, você olha para as tuas mãos e fala assim, eu não posso ser salvo. E você não pode mesmo ser salvo, sabe? Não tem a ver, querido, em o que você faz, nas suas habilidades, na sua capacidade. Tem a ver na sua fé. E aí quando eu começo a falar de fé, eu começo a entender uma coisa. Por que eu aceitei Jesus? Porque foi uma boa opção? Porque não tinha uma outra alternativa? Porque talvez falaram que era para eu aceitar, minha mãe me ensinou. Ei, eu preciso entender uma coisa. Você só vai ser um morador do céu se você desejar o céu, amém? Você só vai morar no céu, você só vai reinar neste lugar, você só vai estar nesse lugar se você ansiar e desejar. Deixa eu te falar, nada que está cheio pode ser cheio. Então a primeira coisa eu preciso entender, eu preciso ser vazio, eu preciso saber que eu sou vazio, para que Deus possa me encher de algo. Para eu morar no céu, a primeira coisa que eu preciso saber é que eu não sou morador daquele lugar. Antes, quando eu andava em pecado, eu não era morador deste lugar. Agora eu nasci em Cristo e eu agora sou um morador desse céu. Meu espírito estava morto, condenado. Querido, de verdade, nenhum homem quer buscar a Deus se não for Ele que atrai o homem.
Vocês não estariam aqui nessa noite se não fosse o Espírito Santo que falasse ao teu coração, e se você não respondesse ao Espírito Santo. Deixa eu te falar, a vida de um cristão é uma vida de escolhas. Você escolheu estar aqui, você não foi abduzido, você não foi pressionado, você não foi de alguma forma coagido para estar aqui. O Espírito de Deus não faz isso. Ele convence, ele dá um caminho, ele dá uma direção. Na nossa vida existem bifurcações onde Deus está falando para você: segue isso ou segue isso. Aqui é a minha vontade, aqui você está por conta própria. Então, uma das coisas, o Mike falou esses dias aqui, eu achei muito tremendo a mensagem dele. Ele falou: você precisa decidir. Você precisa escolher. Então, você escolheu ser morador do céu, querido, essas características precisam te acompanhar. Você precisa manifestar isso. Você precisa, para você enxergar, você precisa reconhecer que é cego. Chegaram para Jesus, Jesus falou: o que você quer? Eu sou cego, eu quero ver. Agora, quantos estão achando que estão vendo tudo e não estão vendo nada? Sabe, nós encontramos Jesus falando sobre pessoas que achavam que eram sãs, mas eram doentes. Nós vemos pessoas que eram ímpias, mas se achavam justas. A gente vê Jesus falando, sabe, que as pessoas que eram iletrados e achavam mestres, sabe, essas pessoas que têm o coração cheio, que acha que consegue sozinho, que consegue viver, que é do jeito dela, da maneira dela, o reino dos céus não é dessas pessoas. Sabe, agora você que acha que você é um nada, você acha que não teve escolha, você acha que é uma pessoa, sabe, abandonada, largada, desprezível, sabe, Jesus, que ele fala para esse tipo de pessoa, que reconhece esse vazio, que reconhece as suas debilidades, que reconhece as suas fraquezas, ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. O reino dos céus é dessas pessoas. Sabe, ele não veio curar os sãos, ele veio curar os enfermos. Ele não veio chamar as pessoas justas, mas ele veio justificar os pecadores. E é essa a grande questão, é essa o chamado que Jesus está falando para nós. Está falando: ei, querido, deixa eu te falar, o desprezível é o que me interessa. Então, quando nós estamos olhando para as nossas mãos, quando nós estamos olhando para a nossa força, para a habilidade que está em nós de ser ou de fazer algo, você sempre vai encontrar fraqueza, você sempre vai encontrar limitação, você evita o céu, porque você se distrai com isso aqui. Mas quando você começa a olhar para o céu e falar: cara, ali é a minha eternidade, ali é o meu propósito, o céu começa a empoderar você para viver tudo aquilo que está no céu. Isso chama a graça de Deus sobre a nossa vida. Então, pastor, eu posso fazer tudo de errado? Não estou falando isso, você não entendeu de novo. Eu estou dizendo que esse amor que veio para os doentes, que veio para os debilitados, ele olha para aqueles que eram excluídos e ele acolhe eles. Ele invade o coração desses e esses são transformados. Eu fui transformado dessa maneira. Sabe, eu era um marginal, eu era fora da sociedade, da margem da sociedade nesse lugar. Esse bairro mesmo, quantas pessoas sabem da minha vida? Eu moro há 30 anos aqui, e quantas pessoas olharam para mim e contaram o dia que eu ia morrer, o dia que eu ia virar um nóia, morar embaixo de uma ponte, enfim. E de fato eles tinham razão, porque os meus frutos eram esses. Mas mesmo assim, eu mesmo sendo esse desprezível, Jesus olhou para mim e falou assim: eu te quero assim. Está entendendo? É nesse momento que eu recebi um amor tão poderoso, que de repente eu comecei a ser um morador desse céu. Esse amor me transformou, não uma proibição, não uma obrigatoriedade, não uma imposição de regimes, de leis, de que eu tinha que cumprir. Ao contrário, Jesus não me trouxe: se você não fizer, você vai para o inferno, que não sei o que, não. Ele me trouxe assim: eu quero você assim, doente, problemático, briguento, causador de encrenca, caloteiro,
Eu não sei o que você é, mas você sabe o que você é. E Jesus, ele falou assim: é desse jeito que eu gosto. Foi para você que eu vim. Então, estar vazio é uma maneira de Jesus encher as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Deus está falando com você. Aleluia. Sabe, uma coisa que nós precisamos entender é que dentro dessa verdade que eu acabei de dizer, Ele veio trazer uma nova natureza. Então, quando eu descubro isso, quando eu descubro esse amor que me invade, olha, deixa eu te mostrar como é fato que as pessoas rejeitam esse amor, tá? Quantos aqui não se batizaram, ou demoraram para se batizar, porque disseram assim: eu preciso ainda arrumar a minha vida, eu não posso me batizar porque eu ainda faço alguns pecadinhos? Agora me fala, querido, qual foi o que se batizou que parou de pecar? Não tem, pastor? Não tem. Mas ele se batizou, pastor? É claro, ele entendeu a real. Sabe, o dia que eu me batizei, eu estava cheio de cocaína na cabeça, estava loucão. E naquele momento o Espírito de Deus me visitou com poder e glória. Meu nome foi escrito no livro da vida. Eu passei a ser um morador do céu. Percebe? Sabe, deixa eu te falar. Não, pastor, não é assim, eu não concordo, que não sei o que o Espírito de Deus é santo. Eu creio que Ele é santo e Ele é mesmo santo. Agora, escute só. Você acha que você era santo quando Ele tocou teu coração? Você acha que você era santo quando Ele chamou você para a salvação? Não, querido, você era um pecador largado. E se um pecador largado não consegue ouvir a voz de Deus, como que ele vai ouvir? De que forma? De que maneira? Se é o Espírito que convence o homem. Então, em outras palavras, você tem que parar de olhar para a sua força, do seu jeito, da tua maneira. Para de ter os seus valores, de ajuntar tesouros nessa terra, e comece a olhar para os valores dos céus, para aquilo que o céu está manifestando, sabe? Ele continua falando, ele fala assim, que então é preciso nascer de novo. E ele falou isso para Nicodemos, você precisa nascer de novo, cara. Você precisa abandonar as coisas velhas, você precisa abandonar os padrões, há um novo. E nós precisamos abrir mão disso. Então, ele começa a falar agora sobre relacionamento. Ele vem em Mateus 5, então, dando as bem-aventuranças. Ele vem falando das coisas do céu, como que é um homem, um morador do céu. E ele agora começa a dizer assim, sabe, um homem que mora no céu, ele tem um relacionamento. Jesus começa a falar em Mateus 6, Mateus 5, ali no finalzinho, sobre oração, sobre esmola, sobre jejum. Então, um morador do céu é um morador que sabe abençoar as pessoas. É um morador que não nega a doação, de dar dinheiro, de ofertar. Ele não tem o coração nessas coisas. Sabe por quê, querido? Deixa eu te falar, onde está a tua confiança? Está no Senhor ou no dinheiro? A palavra de Deus diz que quem dá aos pobres empresta a Deus. Você tem emprestado a Deus ou você tem que falar assim, não, esse aí não merece? Então você é o Deus da coisa, percebe? Sim ou não? Fala, Deus, fala comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Sabe, ele fala de orações, como orar. Ele fala agora, a sua oração não é o Deus Todo-Poderoso, é Pai. Chame Ele de Pai. Ele começa a mudar todas as coisas aqui. Então seu Deus não é só um Deus, Ele é teu Pai. E quando ele fala de Pai, Ele está falando de intimidade. Ele está te chamando para um nível maior de intimidade. Pai querido, você senta no colo, você abraça, você beija. Se você é filho, é uma criança, ou você é um adulto revoltado, que não sei o que, Deus, que não sei o que. E aí, paizão, beleza? Percebe? O Senhor não só nos ensina que o morador do céu tem algumas características, mas essas características, ele tem intimidade com o Pai. Aí ele jejua. Sabe, e ele jejua, por quê? O jejum nos torna mais sensíveis à voz de Deus. O jejum não muda o coração de Deus, mas muda o nosso ser para ouvir a Deus.
Talvez você está dizendo assim: pastor, eu não escuto Deus, eu tenho alguma dificuldade. Começa a jejuar, querido. Você vai ver a carne vai morrer e você vai ouvir Deus. Você vai ver como você vai abrir mão das suas vaidades, do seu orgulho, do seu padrão. Jejua. Eu não consigo. Então, querido, você não é um morador do céu. A questão está na fé. Amém? Aí ele fala também assim, só que é o seguinte: quando você der esmolas, quando você fizer ofertas, quando você orar, quando você jejuar, não fica gritando aí, querendo se aparecer. Então um morador do céu não se aparece, ele nunca puxa a glória para ele dá a glória para Deus. Sabe, porque os fariseus ficavam jejuando: olha, eu jejuei 30 dias, olha, eu ofertei tanto dinheiro, eu ajudei tal irmão, olha, eu oro 24 horas. Ei, a Bíblia diz que aqueles que fazem isso, que se aparecem através da palavra, esses já receberam a paga deles aqui. O tesouro não vai para o céu, querido, fica aqui na terra. Você já recebeu a tua paga. E fala a verdade, como você gosta de dizer, não, eu faço, né? A gente tem essa intenção no coração, né? Para com isso. Quantas pessoas vêm falar para mim, e a gente começa a abrir aqui, e as pessoas falam: olha, eu orei e curou. Sabe, eu sei, nós devemos testemunhar os grandes feitos do Senhor, porém nós temos que olhar para o nosso coração, se a intenção é eu ser glorificado ou o Senhor ser exaltado. Está entendendo? Então o morador do céu, ele se preocupa com essa questão. Sabe, nós não podemos fazer, ele começa a mostrar que nós não devemos fazer as coisas para aparecer para os homens, que nós não temos como ter fé e temor de homens. Sabe, você quer andar em fé, mas você tem medo, você tem preocupação: o que vão dizer de mim, o que vão falar de mim. Um morador do céu não, ele é muito tranquilo. Ele se fala: você está errado, que não sei o que, tem que perdoar. Quem perdoar? Ele merece. Ou você vai temer a Deus, ou você vai temer aos homens. Amém? Sabe, e isso é muito interessante, porque nós não vamos conseguir agradar a Deus e aos homens. E de verdade, querido, não queira agradar a homens. Olha o que Jesus falou para aqueles que estão preocupados em agradar os homens. Mateus 10:37. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Uau! Como assim, pastor? Minha mãe e meu pai estavam aqui hoje cedo, e eu pregando isso, falei: viu, mãe, porque muitas vezes a senhora acha que eu amo menos a senhora, e as coisas de Deus, o Senhor, não é porque eu deixei de amá-la. Sabe, uma coisa que você precisa entender, não ame seu pai e sua mãe, mas é quem ama o pai e a mãe mais que Deus, não é digno dele. Ele continua dizendo assim: olha, quem ama o seu pai e sua mãe não é digno de mim. Quem ama o seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Sabe, isso é muito sério. O morador do céu, ele tem convicção total que a coisa mais importante na vida dele é Deus, é a vontade de Deus. Sabe, as pessoas me abordaram esses dias e elas fizeram uma pergunta do tipo assim: pastor, como uma criança que nasce numa cultura pagã, numa cultura que é contra os princípios de Deus, como que ela pode ser condenada se desde pequenininho ela foi ensinada a outra religião? Sabe, e às vezes isso parece ser muito duro e parece ser muito desigual, mas é como eu disse, querido, todos nós temos uma escolha, todos nós temos um momento de decisões na nossa vida. E essa criança, ela vai crescer, ela vai ter uma idade, ela vai ouvir a verdade do Evangelho. Por mais que a vida inteira dela ela ouviu uma coisa, ela está agora diante de uma escolha na vida dela. E se ela amar os pais dela mais que a Cristo, ela não é digna de Jesus. Mas se ela amar a Cristo mais que os pais dela, mesmo que os pais coloquem ela para fora de casa, mesmo que os pais a rejeitem, mesmo que os pais desejem a morte dessa criança, mas ela está escolhendo a Deus, querido, essa é aquela que é um morador do céu. E fala para mim, quantos de nós já sofremos afrontas e lutas dentro da nossa família, diante da nossa fé? E quantas vezes você
se dobrou a isso, você permitiu que sua família influenciasse você, a um ponto de você abrir mão da verdade do Senhor, do reino dos céus. Faz sentido isso? Então o morador do céu, ele não negocia essas coisas, ele tem convicção. Então tudo isso são características dos que irão morar no céu, né? Ele começa a mostrar os valores do tipo assim, olha, ouvistes que foi dito no não matarás, né? A Bíblia não diz não matarás? Sim ou não? Aí quem matou já aqui? Ninguém, né? Então, pastor, glória a Deus, nesse quesito aí de morador do céu, eu estou dentro, ótimo. Mas sabe o que Jesus fala? Ele fala assim, não é só não matará, ele fala assim, não é para você gerar ódio e raiva no teu irmão. Opa, calma aí, como assim, pastor? Não era só não matar? O morador do céu, ele se preocupa em não gerar no próximo, no irmão dele, raiva e ódio. Sabe quantos casamentos aqui a mulher gera raiva no marido e o marido gera raiva na mulher? E aí a pergunta é, você está se preocupando com as coisas do céu? Não, pastor, mas peraí, é porque você não mora em casa. Ei, se a resposta é essa, é porque os teus olhos estão em coisas terrenas, os seus tesouros, os seus valores estão apontando para você, e você não manifesta o céu. De verdade, queridos, Jesus não chamou vocês para terem uma vida dupla, de duas personalidades. Jesus nos chamou para sermos moradores do céu. Você é morador do céu, amém? Olha só, ele fala aqui mais, ele fala assim, por exemplo, ele fala, não adulterás. Pô, traição, pastor, eu não traio não. Verdade, acredito. Porém ele fala assim, se olhares e desejares com os teus olhos, já adulterastes. Ei, pastor, está ficando ruim. Calma aí, olha outra característica. Se a tua mão te escandalizar, dá um tapinha nela. Não, corta. Não é para você ficar aleijado aqui não, querido. Não é para você cortar a sua mão. Ele está dizendo assim, seja radical com aquilo que faz você cair, com aquilo que faz você pecar. Seja radical. Se os teus olhos te escandalizam, arranque-o fora, pare de olhar. Não, até o crente que, um dia o crente virou para mim e falou assim, pastor, eu já entrei numa decisão com Deus. O meu problema é que meus olhos eram muito mal, eu olhava para uma mulher, eu olhava para um rabo de saia, e isso me convencia, e isso me deixava triste depois, eu ficava irritadíssimo com isso. Eu falei, e aí, como que você conseguiu se libertar disso, né? Ele falou, então, eu orei a Deus e falei 3 vezes muito sério com Deus. Eu falei, ótimo, glória a Deus, imaginei, né? Aí ele pegou e falou assim, pois então, falei, Deus, é o seguinte, se o Senhor não tirar esse desejo de mim, eu vou fazer alguma coisa. Aí eu falei, certo, e o que você fez? Eu falei, então, passou, orei 3 vezes, ele não tirou o desejo, agora eu olho mesmo sem culpa, porque eu sei que Deus não quer que Ele deixou eu fazer isso. Falei, peraí. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Uma coisa que Deus não vai fazer na sua vida é te obrigar a fazer algo. Escute. Olha, para a pessoa que está do lado assim, dá um olhar para ele assim em 83. Fala, ei, querido, Deus não vai te obrigar a fazer algo que Ele quer que você faça. Está entendendo? Já que não passou a vontade de olhar, está entendendo? Um morador do céu, ele entende algo. Se aquilo me condena ou me faz pecar, eu sou radical com aquilo. Então de longe eu já vi que eu posso pecar. O que eu faço? Vai para o outro lado. Se preciso segurar o teu pescoço, segura. Não vou virar. Começa a gritar no meio da rua. Não é, pastor, é que tem uma rua que quando eu vou para minha casa, tem uma irmã que ela sai para lavar a varanda,
Todo dia é o mesmo horário. Querido, não vai no horário, seja radical, vai em outra rua, espera. É isso que Deus está falando. O morador do céu, ele toma decisões radicais. Eu estou esperando Deus dar no meu coração um toque para eu gostar mais do irmão. Ei, começa a falar que você gosta do irmão, começa a fazer coisas como se você gostasse. Você vai ver que essas atitudes vai manifestar o reino de Deus no teu coração. Você vai amar as pessoas. Tudo bem? Você está aí comigo? Sabe, nós ouvimos dizer dente por dente e olho por olho, não é verdade? Mano, o cara errou, vai ter que pagar. O cara deve, vai ter que fazer isso. O cara bateu, vai apanhar. Sabe o que Jesus fala? Se derem na tua cara, dê ao outro lado da cara para você bater. Aí tipo, nossa, é assim um morador? Querido, isso é muito bom. Cara, o dia que você começar a apanhar e dar o outro lado, você vai se sentir tão feliz, cara, porque você vai falar assim, cara, é isso, eu agora estou manifestando o céu na terra. Para o mundo é ser trouxa, para o mundo é ser bobo. Então se você acha que isso é ser bobo e trouxa, é porque você é do mundo. Entendeu? Você é do mundo. Mas se você acha que isso é importante e é valoroso, e isso apresenta a sua identidade, que você é um morador do céu, querido, nós estamos manifestando o reino dele aqui nessa terra. Cara, é muito maior aquele que tem para nos dar do que aquele que tem tirado da gente, querido. Sabe, ele diz assim, ama o teu próximo, né, e odeia o teu inimigo. Aquele que fala contra mim é meu inimigo, não sei o quê. Olha o que Jesus fala, eu vos digo, ame o teu inimigo e bendize aqueles que mal te diz. Essas são características daqueles que vão morar no céu. Encontre essas pessoas, por favor, e traga elas para cá. Nós precisamos já juntar esse tipo de gente, porque eu sou esse cidadão, e eu quero andar com pessoas assim. Eu quero conversar com pessoas que falam a minha língua, e a minha língua é celestial. Porque nós temos uma cultura para ser implantada. Deus não chamou ninguém para ser bobo, mas Ele chamou pessoas para mostrar como que é o reino dos céus. Um reino de amor, um reino de misericórdia, um reino de graça. Agora, quantos de nós queremos mostrar o reino dos céus como misturado com esse reino? Misturado com as coisas dessa terra? Não faz sentido, sabe? Então, Jesus ele veio trazer essa nova natureza para nós. Ele veio restaurar o padrão celestial. E talvez você olhe para você e fale assim, cara, mas esse padrão ele é muito alto para mim. Ei, porque você está com a mentalidade humana, mundana, porque os teus olhos ainda estão apoiados e a cultura que te impulsiona a viver, ela é terrena. Você está andando pela carne. Você está andando na sua natureza humana. Agora o teu espírito, eu tenho certeza que ele fala no teu coração, é isso aí, eu acredito nisso, que de verdade eu estou pregando isso, e eu vejo o teu espírito, que está alinhado com o Espírito de Deus, dizendo, é essa a minha característica, é esse a maneira que eu vou viver, é isso Deus, o Senhor está me chamando para ser, eu sou essa verdade. Sabe, a palavra de Deus diz que o amor tudo crê, e Deus é amor, amém? O amor tudo crê. Talvez você fale, tá alto esse padrão, mas deixa eu te falar uma coisa, o Criador, aquele que te fez, aquele que te formou, Ele olha para você e fala, você pode ser tudo isso, eu acredito em você. Sabe, Deus, Ele não perde as esperanças nunca, que você vai ter, você, do jeito que Ele está dizendo aqui. Ele é a primeira pessoa que confia fidedignamente que você é capaz de viver com os padrões do céu. Amém? Porque Ele te ama, Ele te formou de uma forma para isso. Sabe, Deus ele é seguro dele mesmo, querido.
Em outras palavras, o diabo não vai pegar Deus de surpresa, tipo assim: olha, o diabo está chegando perto de você, meu Deus, está chegando perto dela, o que eu vou fazer agora? Eu preciso fazer alguma coisa. Não, cara, Deus está falando assim: se ela entender, se os valores dela estiverem em mim, ela sabe como sair disso, eu tenho uma solução para ela, eu tenho uma resposta para ela. Amém? Uau! Então ele pega tudo isso que nós estamos falando, dessas características, e ele nos dá uma direção de como observá-la, de como colocar elas em práticas na nossa vida. Aí ele fala aqui, Mateus 6, verso 19, põe para nós aí. Então ele diz, de novo, voltando aqui: não acumulem para vocês tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, aonde a traça e o ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois ele está falando aqui: pois aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, para nós começarmos a trazer esses valores, a característica de homens e mulheres que manifestam Deus, que nós passamos agora uma pincelada simples por cima de algumas, tá? Nós precisamos estar ajuntando tesouros nos céus. E a questão do tesouro, aqui quando ele está falando, não ajunteis tesouros na terra, ele não está dizendo que não é para nós termos posses financeiras. De verdade, Deus não quer ninguém pobre, amém? Não, agora você dá aquele glória poderoso, tá? Ixi, tem só dois que quer ficar rico. De verdade, querido, pobreza é do diabo. Pastor, e os crentes pobres, querido, estão aprisionados pelo diabo? Como assim, pastor? É verdade, querido, deixa eu te falar, o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Ele é um Deus de abundância. Só que o que ele está dizendo é que nós não devemos colocar, não é não ter essas coisas, pois ele está dizendo, é uma questão de posição do coração. Eu não devo ter o meu coração preocupado com essas coisas, porque o que te tira teu sono, querido? É o que você vai ter? É o que você é? É o que você vai conquistar? É se vai durar as coisas que existem ao seu redor? Sim ou não? Hã? Então a questão aqui é uma posição de coração. Se o nosso coração estiver nas coisas do mundo, tudo vai se transformar em ruínas, querido. Porque no mundo tudo se perece, tudo se perde, tudo acaba. Nós falamos na semana passada, nós temos que sempre ter o nosso coração olhando para a eternidade. Sabe, você nunca vai ter as características do reino de Deus se teu coração e seus valores estiverem aqui. Vai ter um conflito muito grande dentro de você. Sabe, você vai ser mentiroso. Você vai o seu chefe vai falar assim, ó, engana tal fulano, você vai enganar, sabe por quê? Porque o teu sustento vem do teu chefe. Alguém vai falar para você, não conta para minha mãe não, tá? Porque senão ela vai brigar comigo. Aí para você continuar com a amizade dela, dessa pessoa, você vai mentir por causa da sua mãe, da pessoa que pediu para você mentir. Quantos já fizeram isso? Hã? E aí sabe por quê? Porque o teu interesse nunca foi morar no céu. O teu interesse nunca foi manifestar a característica do céu, mas sim você está preocupado, seu coração está dividido com as coisas da terra. Não, eu preciso agradar minha amiga, eu preciso agradar tal fulano, eu preciso ter o meu serviço. Ei, querido, o que você precisa é agradar a Deus. Isso é bom. Por isso o Senhor, Ele fala, coloca o teu coração nas coisas eternas. Sabe, ele continua no verso 22, dizendo assim, os olhos são a cadeia do corpo. Então ele fala assim, ó, então eu vou te mostrar aonde é o caminho que faz você errar. Eu estou falando para vocês que o coração de vocês tem que estar nas coisas celestiais. Eu estou mostrando para vocês que existe um padrão, que existe uma maneira, e é dessa forma que nós temos que viver, ok?
Então, aonde tudo começa, querido, ele está apontando agora, os olhos são a candeia, a luz, aquilo que ilumina o corpo, como se os teus olhos fossem as portas que abrissem para a tua alma, e tudo vai entrar por aqui, sentimentos, coisas, pensamentos, pelos teus olhos, por aquilo que te cerca, por aquilo que você enxerga, pela maneira que você vê o mundo. Ele está mostrando isso, Jesus está falando isso. Então ele fala, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Então, ser bom e ser mau, ele aponta para a maneira que nós enxergamos a realidade da nossa vida. Se os meus olhos são bons, ele apresenta os padrões celestiais, ele traz as características celestiais, ele se preocupa, ele foca com o que é o padrão no céu para poder manifestar aqui na terra. Mas os olhos maus, ele olha para as coisas da terra, ele imita a conduta de um ímpio, ele imita a conduta de um pecador, ele se alinha aos padrões das pessoas que não têm Cristo como Senhor. É isso que ele está dizendo. Ele continua dizendo assim, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, olha só que interessante, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são? E a pergunta é, pode a luz ser trevas? Não. Mas está escrito, pastor. Em outras palavras, querido, eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus te criou, Ele não te criou para ser trevas, Ele não te criou, sabe, para andar em escuridão, para andar segundo um padrão do mundo. Você não foi feito para isso. Por isso Ele diz, a luz que existe, você foi feito para iluminar, você foi feito para ser bênção. Mas quando essa luz dentro de você trevas, tem escuridão, todo o seu corpo vai estar num estado de depressão, de queda, de angústia, de sofrimento. Sabe por quê? Não acaba isso? Porque teus olhos estão nas coisas terrenas. Você tem mais uma preocupação em o que você vai comprar, comer, vestir, se dar bem, ganhar ou conquistar, do que falar assim, Senhor, como que é? Bem-aventurados são os que choram. Então, essa é a minha preocupação. Senhor, felizes são aqueles que são insultados. É essa a minha preocupação. Então, a minha preocupação precisa mudar. Faz sentido? Sabe, a palavra bom aqui tem um significado. Se os teus olhos forem bons, sabe, olha para a pessoa com os olhos bons. Como que é isso? O que você acha? Essa pessoa te convenceu? Ela fez uma carinha de ursinho? Hã? Ou com os olhos maus? Tipo... Então você vai começar amanhã, vai sair pela rua. Jesus mandou eu olhar com os olhos bons. Não é isso. Não é isso que Jesus está dizendo. A palavra bom tem um significado interessante, querido. A palavra bom, ela representa simples, puro. A palavra bom, ela tem um sentido único, sem dobra. Está entendendo? Então, se os seus olhos forem puro, único, se os teus olhos, se referindo a um foco único, olhando para uma direção, se os teus olhos estiverem em uma única direção. Quando nós falamos de puro, de simples, é que quando fala a pureza de uma coisa que não tem nada a mais, só tem aquilo que ela foi chamada para ser. O ouro puro só tem ouro, não tem outro metal ali. Entende? Então, em outras palavras, Deus está falando, se os teus olhos não estiverem divididos entre os céus e a terra, se os teus olhos forem puros, tudo em você, querido, todas as decisões da sua vida, por mais que vocês achem que sejam humanas, naturais e necessitadas da vida corriqueira, mas se os teus olhos forem puros, focados ao céu, todas as decisões têm o sim de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém? Mas não fala amém, porque é que nem amém de cabra, sabe?
Amém de bezerro. Amém. Cara, quando você fala amém, você precisa entender por que você fala amém. O amém seu é assim: é isso, pastor, eu acredito nisso, que assim seja na minha vida, é essa forma que eu tenho como convicção, é isso que eu sou, eu estou dizendo amém. Sabe, é um olho, querido, aqui, que tem um foco só. É um olho aqui, sabe, que não está com os olhos nos céus e em mim mesmo. Sabe, tem muita gente servindo a Deus, mas para tirar proveito, para ser a estrelinha do lugar. Sabe, tem muita gente que está fazendo coisas erradas. Então, de acordo com o teu foco, é como a sua vida vai ser. Se você tiver um único olho para o Senhor, para Jesus, e Ele ser a coisa mais importante, e nada interfere, querido, sua vida vai ser top, mano. Mas se tiver uma divisão, meu amado, querido, você vai sofrer, você vai continuar chorando por problemas, as coisas não vão dar certo. Sabe, você vai até chegar perto da vitória, você vai até sentir o cheiro da vitória, mas você não vai alcançar, porque nesses momentos, você vai olhar do lado, você vai tirar os olhos daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é fiel e verdadeiro, e você vai duvidar. Sabe, eu falei ontem, nós estávamos numa confraternização com os casais da igreja, e nós falamos uma coisa muito interessante. Sabe, todos os dias Deus está te ensinando a ter fé. Escute, todos os dias Deus está te ensinando a ter fé. Elas são construídas diante de pequenas respostas, pequenas ações, porque eu tenho certeza que toda vez que você erra, você recebe uma palavra de Deus antes de você errar. Você recebe algo no teu coração dizendo: não, pera, calma. E você faz o quê? Não vou acalmar. Sabe, e aí, a fé que é para ser construída, porque no dia da sua adversidade, você vai precisar usar ela de uma forma, uma fé grande, você não tem, porque você não construiu ela, você deixou de dar respostas a Deus. Então comece a responder as pequenas coisas a Deus para você andar em fé, querido. Simples. Simples. Porque se você não consegue responder pequenas coisas de fé, você não vai conseguir responder as grandes. É a mesma coisa eu falar: vamos pôr um monte de sal aqui, vocês vão passar no sal agora, virar churrasco. Sabe, muita que vai levantar e vai vir, eu vou. Mas que de verdade não vai mudar nada na tua vida, porque a sua fé ainda é pequena. Porque os teus olhos estão divididos, ele não tem um foco só. Você acorda de manhã querendo Deus, 2 horas depois o capeta. Porque se a gente não quer Deus, a gente quer o quê? Não tem outra coisa. Então, de acordo com a perspectiva que você tem, você vai andar em trevas ou em luz. E de novo, a ideia não é de ter olhos bons, não é ter um olhar com bondade para as coisas. Então, se os teus olhos forem bons, não é a bondade: ai, meus olhos é bonzinho, que gatinho bonito. Tem gente que tem olhos tão bons que ele valoriza o animal mais que as pessoas, né? Não é verdade? Você vai ver assim: onde seu marido dorme? No sofá. E o cachorro? Na minha cama comigo. Trocou as coisas. Sabe, não é esse tipo de bondade. A ideia, olhos bons, é as suas escolhas e decisões. Então, se suas escolhas e decisões estiverem apontadas para Jesus, vai ter resultados bons na sua vida. Então o Senhor está chamando a gente para ter olhos bons. Por quê? Porque isso traz o padrão e a característica do céu sobre a minha vida. Então, o teu foco aponta para onde? Aonde seus olhos têm olhado até hoje? Você entrou aqui nessa noite olhando no quê? No que Deus podia mudar na tua vida? Sabe, existem 2 tipos de pães. E aqui os discípulos, eles tinham acabado de ver Jesus multiplicar os pães e servir os seus discípulos, servir uma multidão, alimentar pessoas famintas, que estão procurando Jesus só por aquilo que Jesus pode dar.
Talvez você entrou aqui nessa noite para Jesus mudar a tua sorte, a tua casa, as coisas na sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite para dizer: Jesus, eu sou um guerreiro do Senhor, e eu quero aprender como que é viver nesse reino, e eu quero manifestar esse reino através da minha vida. Eu sei do meu chamado. Sabe, e essas pessoas, essa multidão, elas foram lá e elas se alimentaram daquilo que Jesus podia dar. E de verdade, sempre a maioria está procurando o pão multiplicado. Infelizmente é isso. A maioria das pessoas estão procurando o pão multiplicado. Então, se existem dois tipos de pão, existe o pão multiplicado e o pão que desceu do céu. Você pode entrar aqui nessa noite e buscar um desses dois. Você pode entrar aqui nessa noite simplesmente para Deus mudar o teu casamento, para Deus mudar a tua história. E deixa eu te falar uma coisa, Ele concede o pão multiplicado. O problema é que você vai ter fome de novo, e necessidade de novo. Mas se você buscar o pão que desceu do céu, Ele vai andar com você, e a fome será saciada, Ele direcionará a sua vida, e em tudo que você fizer, vai prosperar. Está entendendo? Nós não precisamos, não é que Deus não quer te abençoar, querido, não é que Deus não quer fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, Ele quer ser o nosso tesouro, Ele quer ser a nossa maior fonte. Sabe, tudo que nós alcançamos em Deus é por fé, não é por mérito. Deixa eu te falar de novo, escuta o que eu estou falando. Tudo o que nós alcançamos em Deus é por fé, não por mérito. E se na minha fé ela é dúbia, ela é fraqueja, uma hora ela acredita nas coisas do céu quando me convém. Opa, Deus está dando bênção, eu acredito, eu quero. Agora o céu está dizendo para você andar em fé e dizendo assim: dá sua cara, apanha. Ah não, esse eu não quero. Ah não, agora o céu está dizendo: a fé, quem der 100 vai ganhar 1000, eu quero. Não, agora o céu está dizendo: perdoa aquele que te fala mal, aquele que te persegue, esse eu não quero. Sabe, esse estilo de vida não dá mais para vivermos. Você não constrói uma fé. Deus é o nosso tesouro. É como se nada que acontecesse, se não acontecesse nada na tua vida, não mudasse nada, Ele continua sendo seu tesouro, Ele continua sendo o seu maior valor, Ele continua sendo os seus princípios. Sabe, deixa eu te falar, Ele é um Deus de abundância. Eu já disse isso, quero falar mais uma vez. Ele é um Deus de abundância. De verdade, amados, há 19 anos atrás, eu escolhi viver com esse Deus de abundância. E cara, eu te falo, desses 19 anos eu vivo como um rei nessa terra. Mas eu nunca busquei ser rei nessa terra. Eu sempre busquei ser o filho, o servo. Aquele que quer fazer com que as pessoas enxerguem o reino dele, que seja através da minha vida. Sabe, um dia as pessoas viraram para você ou para outras pessoas, ou vão falar em algum momento, tipo assim: pastor, mas a gente não vai conseguir mudar todo mundo, salvar todo mundo. Querido, não me interessa. Um dia tinha um pescador na beira de um rio, e o mar estava em ressaca, e lançou todas as estrelas do mar para fora. Eu já falei isso, e eu gosto de falar essa história, é muito interessante. E as estrelas do mar estavam morrendo secas pelo castigo do sol. E esse pescador, ele estava lá, mas eram multidões de estrelas, assim, montanhas, ele pegava uma, porque tem que ser delicado, não pode pegar de monte que ela quebra. Ele pegava uma com todo carinho e levava para o mar. E aí de novo ele ia na próxima, voltava e ia, aquele trabalho árduo, aquela luta. Aí chegou um outro pescador, todo cheio de graça, olhou para ele e falou assim: ei, o que você está fazendo? Não, eu estou salvando essa estrela do mar aqui, que não sei o que, ele colocou de novo na água. Ele falou assim: você está louco, cara? Você não vai conseguir não, olha o tanto de estrela do mar que tem aqui, meu, é uma multidão, daqui 2 horas estão todas mortas. Esse pescador, ele olha para esse outro pescador, ele pega a outra estrela e fala assim: olha, talvez eu não consiga salvar todas, mas essa daqui eu vou salvar, e lança para o mar. Sabe, querido, como é que você tem olhado? É difícil, querido? Não é difícil. Se você escolher fazer isso, você já é uma bomba nessa terra, você já é uma pessoa que vai fazer a diferença de uma forma transformadora. Sabe o que Deus está chamando? Não é para você ser um excelente pregador, não é para você ser um excelente cantor, não é para você ser um excelente alguma coisa. Ele quer que você manifeste o reino. Você é um outdoor dele, você é a casa dele, aonde ele vai mostrar para as pessoas como é o céu, como é o céu.
Uou! Sabe, isso dá gosto nas vidas. Eu imagino esse outro pescador, a cara que ele ficou. Sabe, ali as pessoas precisam olhar para você e falar assim: cara, eu quero o que você tem. E você vira para ele e fala assim: cara, a única coisa que eu tenho é que os meus olhos estão fitos nas coisas do céu. A minha maior preocupação é o céu. Muitos crentes têm fraquejados. Muitos crentes têm sido alvo de Satanás. Satanás faz o que quer com eles, porque os olhos deles não estão focados em Jesus. Não é porque eles não são capazes, não é porque eles são rejeitados, eles não prestam, é porque eles tiram os olhos do céu. Posso ouvir um amém? Sabe, como que pode alguém morrer por Cristo, cara? Rocha, como que pode alguém abrir mão da sua família, de tudo isso, por Jesus? De verdade, ninguém aqui vai conseguir abrir mão da sua vida por Jesus, se os seus olhos não estiverem em Jesus. De verdade, você vai falar assim: não, o meu marido é mais importante. E nós ouvimos aqui o que a palavra de Deus disse: se você considerar eles mais importantes, você não é digno dele. Jesus não está sendo ruim, mas ele está dizendo: querido, você não consegue salvar nem você. Imagine seu marido. Agora, se você começar a olhar para mim, se você colocar teu foco em mim e o meu reino começar a fazer parte da tua vida, você não vai só salvar o teu marido, como o irmão do teu marido, como o seu tio, como a vizinha, você vai longe. É isso que Deus está querendo dizer para nós. Sabe, alguém já leu esse versículo? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está com... Aonde está escrito isso? Estava aqui de manhã, né? Vocês estão lendo a Bíblia, né? Bom, Salmo 23, verso 4. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Olha aqui de novo. Sabe por que você cai? Sabe por que você se entristece? Sabe por que você duvida que Deus vai fazer na sua vida? Porque você olha para as circunstâncias. De novo, os olhos são a candeia do corpo. Se ele for bom, puro, simples, um único foco, você vai andar em luz. Luz é paz, é tranquilidade, luz é bênção, luz é aquilo que Deus quer para a minha vida. E ele está dizendo: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu ande em lugar de morte, mesmo que as coisas dê ruim, mesmo que tudo seja pior na minha vida, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, olha o que Deus está falando. Você não já recitou esse salmo? Você não já leu esse salmo? Não já falou? Olha, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, o que Deus está falando aqui, querido? Não coloque os olhos nas circunstâncias. As circunstâncias nessa terra todas serão desfavoráveis, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele gosta de agir naquilo que é impossível, porque ele manifesta a glória dele. Porque senão sabe o que você vai fazer? Você vai falar assim: não, fui eu que fiz. Você vai de novo atribuir a glória para você, né? Não é assim que você faz com o teu dinheiro? Fui eu que trabalhei. Não é assim que você fala para a tua mulher. Não é que você fala só aqui na igreja, não, do dízimo, essas coisas, não. Você fala na tua casa, a tua mulher fala: mas é o meu dinheiro, eu que trabalhei. Percebe? A gente é egoísta. Mas o texto diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então ele está falando assim: não temerei mal algum. Por quê, querido? Porque os olhos dele estão focados numa coisa: a presença de Deus é com ele. Olha lá: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque ele está comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta: é suficiente você acreditar que Deus está com você? Para a partir de hoje você sair daqui como um vitorioso, um vencedor, um homem que nasceu para conquistar, uma mulher que nasceu para vencer? Ou ainda Deus vai ter que levar você a outros lugares para você descobrir essa verdade? Sabe, é isso que você precisa entender, jovem. Ele é suficiente para todos nós. A presença dele é mais que suficiente em tudo, e nós já temos ela. Isso é um homem que está com os olhos no céu. Obrigado, Jesus. Podem te tirar tudo, querido.
podem te tirar tudo, podem te tirar a vida, podem te tirar a saúde, podem roubar tudo de você, mas ninguém pode tirar a presença de você. Ele é o único que tem que ser o teu tesouro. E quando isso for uma realidade em você, vai ser naturalmente você manifestar o reino aqui na terra. Está entendendo? Bom, ele continua dizendo, e eu estou gostando de pregar hoje, verso 25 de Mateus 6, ele fala assim: portanto eu digo, não se preocupem, olha aqui, com a sua própria vida, quanto ao que comer, ao beber, nem o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Em outras palavras, ele está falando assim: quem é o autor da vida? Quem é que fez o corpo, esse o qual tem vida? Então, em outras palavras, ele está falando assim: eu não te dei a vida, eu não te dei o corpo, que é mais importante do que tudo. Por que você acha que eu não vou te dar as outras coisas? Que comer, beber, vestir? Sabe, entenda isso. A palavra ansioso aqui, a palavra não se preocupe, é andais ansioso, né? Ela tem um significado assim, dividido, distraído. Então uma pessoa que anda ansiosa em relação às coisas do céu, ela está dividida, ela está distraída. Então uma coisa tem que olhar para a tua cabeça, querido: você tem andado dividido? Você está preocupado com as coisas da terra? Você está preocupado com o que vai comer, o que vai beber? Deixa eu te falar, não vai mudar nada. Se você não entender o que Deus está querendo dizer para você não andar preocupado com isso, você vai passar uma vida se preocupando com essas coisas. Pastor, mas é difícil. Eu entendo, querido, que é difícil, porém, não é que nós temos que aceitar, nós temos que lutar. Não, Senhor, a tua palavra diz para mim não me preocupar com isso. O Senhor disse para eu não se preocupar com isso, então eu descanso. Eu não quero mais falar sobre esse assunto. Eu me nego de falar sobre esse assunto. Eu vou contar um milagre para vocês. Em julho, Deus falou para eu dar o meu carro, e que Ele, um propósito, e eu dei meu carro, abençoei um irmão nosso. Isso é para a glória dele e é para a edificação dele. E desde lá, o Senhor, Ele falou assim: vou preparar agora um carro para você, e nós não tínhamos R$1 para comprar nenhum carro. E de verdade, glória a Deus, eu nunca tive R$1 para ter tudo aquilo que eu tive. Deus sempre me deu tudo, e eu sou muito feliz com isso. Uau! E aí talvez você fique com inveja disso, mas tudo bem. Eu entendo que você está com os olhos no mundo, mas Deus vai mudar isso. E nós começamos a esperar no Senhor e orar: Senhor, quando é para comprar um carro, como vamos comprar um carro, que não sei o quê. O Senhor falou, lembra que eu falei que Deus gosta de coisas específicas? Planeje, dê detalhes para Deus. E eu falei: Senhor, o carro que a gente quer é esse aqui. Talvez semana que vem vocês vejam ele, tá bom? Eu acredito que sim. E é assim que eu quero, assim. Mas Deus, esse carro não dá no meu orçamento, eu não tenho R$1, nem condições nenhuma de comprá-lo. Mas o Senhor disse que o Senhor faz o desejo do nosso coração. Então está aqui, eu dei, e agora eu creio que o Senhor é aquele que me abençoa. E beleza, oramos, entregamos isso. E aí começou agora Deus usar a palavra. Deixa eu te falar, Deus, Ele sempre vai falar para você aquilo que Ele vai fazer na sua vida, amém? Tá bom? Você pode ter desejos, vontades e planos, mas que eles sejam conhecidos do Senhor, para que Ele diga o sim para você e você começar a andar nisso. Tudo bem? E aí Deus começou a levantar pessoas. Um dia a irmã Silene, nem sabendo disso, virou para nós e falou: Deus me deu um sonho, não é, irmã? Levanta a mão aí para saber que você está aí. Pronto, amém. Deus me deu um sonho, pastor, e Ele me viu, eu vi o seu carro. Ele tinha um laço bonito, estava numa agência rodando assim, tipo, cara, especial. Ela falou que ela não sabia falar da cor, a marca do carro, mas ela via os detalhes, ela via os brilhos, ela via que era uma coisa extraordinária. Eu falei assim: é bem esse que eu quero.
E aí Deus falou para ela no sonho, falou assim, esse carro eu estou preparando para o meu servo, é um presente que eu vou dar para o meu servo. Então Deus já começou a dar um sinal, bom, o carro que eu queria, o Senhor falou, vou dar. Eu ouvi um profeta falar, e eu acredito que Deus fala na boca dos profetas, tudo bem. Passou um tempo, aí o Paulinho pegou e ele e a Dani falaram assim, você não pode ficar sem carro, mano, toma meu carro, e deixou o carro deles comigo. Fiquei de palio durante 3 meses, se eu não me engano, de palio. Isso foi em junho. 3 meses, 4 meses de palio, e eu virei um dia o Paulinho e falei, cara, você tem que pedir o carro, porque senão esse carro vai ser uma vaquinha na minha vida, nunca vai chegar o meu carro, né? E o Paulinho pegou e falou, não, mano, fica com ele aí, está com você, deixa aí. Eu falei, amém. Então eu falava assim, Deus, obrigado. Eu ainda não estou no meu carro com ar-condicionado, mas eu estou no meu carro aqui, esse carro aqui é a provisão sua, é para esse tempo, mesmo que está calor, não tem problema, a gente abre o vidro e a gente dá glória a Deus. Amém? Aí chegou um dia que eu falei, Paulinho, você tem que arrumar a documentação do carro, que não sei o que, eu não sabia que estava atrasado, a Dani me falou, aí o Paulinho foi, porque ele ganhou do negócio, o carro entrou como um pagamento de um serviço para ele, e aí ele foi falar para o cara, ele descobriu que o carro estava com busca e apreensão, porque o dono estava com problema na justiça, com o funcionário, e aí o Paulinho falou, olha, não sai com o carro. Eu falei, pronto amor, estamos sem carro de novo. A Natasha, glória a Deus, porque o nosso está chegando. E não tinha dinheiro, não tinha condições nenhuma de ter o carro. Aí a irmã Sueli um dia virou para nós e falou assim, pastor, Deus mandou você comprar o carro. A Sueli está lá em cima na intercessão. Tá bom, Deus, como que eu vou comprar um carro sem dinheiro? Fui na agência ver o carro, o mínimo que tinha que dar de entrada era 30 mil. Aí a gente vai nos amigos, né? Vamos ver os contatos, conexão. E aí, Pardal, você não tem um carro desse para mim, não? Fabiano, não tem nada a dizer aqui, não. Beleza, tá bom. Beleza. Não fosse o bastante que a Sueli só falou que Deus falou para a gente comprar o carro, ela pega, no outro dia, ela manda a foto do carro que a gente tinha que comprar. Tipo assim, ela falou, o carro é tipo esse. E mandou um carro, uma caminhonete, né? Do tipo que a gente queria comprar. E eu falei, nossa, mano, Deus está falando com a gente. E ela não sabia nada disso. Aí Deus move as coisas, move as pessoas. Ele nos deu uma estratégia de como nós iríamos fazer. A gente fez a estratégia conforme ele estava nos conduzindo. E a Amanda Natasha, ela mandou uma mensagem para nós. Olha, vi que vocês compraram um carro novo, sonhei que não sei o quê. Eu falei, Deus fala, né, meu, ótimo. E essa semana minha mãe virou para mim e falou assim, filho, sonhei que você veio mostrar um carro, mas um carro grande, eu não consigo saber que carro que é aquele, que não sei o quê. Eu falei, amém, mãe, está chegando. Sexta-feira, querido, então esse carro, o esquema que Deus colocou para nós fazermos, era num consórcio, e a gente ficou 3 meses já com esse consórcio esperando ser contemplado. E todo dia, nos 2 últimos meses, eu ligava para o gerente, e aí, saiu, que não sei o quê. O cara, não saiu. E na verdade o cara nem me respondia, o cara demorava 4 dias para me responder. Eu fiquei meio irritado com o cara, falei assim, irmão, o que eu fiz para você? Você me perdoa, porque parece que você não quer me dar atenção. Eu falei assim para o gerente, ele falou, não, mano, desculpa, que é muita correria aqui, que não sei o que. Eu falei, beleza. O cara não me retornava. Beleza. Aí, no segundo mês da contemplação, eu ficava, não vou ligar, porque as bênçãos têm que correr atrás de mim, eu não vou ficar preocupado com isso, eu não vou pôr minha cabeça nisso. E aí eu não resisti, igreja, eu liguei. Ele, não foi contemplado. Eu falei, tá bom, Deus, glória a Deus. Aí foi onde o carro fugiu, aí a gente ficou com o carro do Douglas, agora essas 2 últimas semanas, e beleza. Sexta-feira agora eu recebi uma mensagem de um apóstolo lá, eu esqueci o nome, é tipo Indonésia, uma coisa assim, no meu Instagram. Ele falou assim, olha, o Espírito de Deus, eu estava orando, o Espírito de Deus me levou às redes sociais, me colocou no teu Instagram, e ele disse para você ele disse para você o seguinte, que você é um filho dele, você é amado por ele, e ele está querendo fazer coisas, mas o diabo tem segurado as coisas. E é para você fazer uma oferta para essa missão, e essa oferta para essa missão vai destravar essas coisas, na sexta-feira agora. E sexta-feira agora foi um dia do sorteio, e eu peguei e não liguei, e aí vem alguns momentos na minha cabeça, tipo, se preocupa, liga, vai saber que não, as bênçãos de Deus vão correr atrás de mim, os meus pensamentos não têm que ficar preocupados naquilo que é terreno, essas coisas vão ser acrescentadas na minha vida.
Eu vou me preocupar com Jesus, eu vou me preocupar com falar da célula, eu vou me preocupar com as coisas minhas e dos céus. Amém? E aí chegou essa mensagem, eu falei, Natasha, o que você acha dessa mensagem? Ela falou assim, olha, a gente sabe que tem muita gente que faz falcatrua na internet e fala em nome de Deus. Mas a mensagem, por mais que poderia ser uma falcatrua, ela tinha sentido naquilo que eu estava vivendo, ela fazia muita diferença na minha vida. Pra você ter uma ideia, eu liguei para o pessoal, falei, beleza, vou fazer a oferta. Falei, Senhor, quanto o Senhor quer que eu oferte? O Senhor colocou no meu coração R$200 para eu ofertar na África, numa missão na África. E aí eu fui lá, liguei para o pessoal, ele falou assim, eu quero ofertar R$200. Ele falou assim, $200? Falei, não, R$200. Ah, não, R$200 a gente não recebe, tem que ser no mínimo 500. Eu falei, não, R$200. Ah, é só isso que eu vou ofertar. Não, Senhor, por favor, oferta 500. Eu falei, não, é R$200. Foi, você vê que eu sabia que era esquema, mas eu tinha uma palavra de Deus e eu sabia que o Espírito estava falando comigo. Eu peguei, fiz a oferta, e aí ele falou assim, então vamos fazer pelo tal banco. Falei, beleza, fiz lá, deu $36, sério. E eu falei, beleza, fiz a oferta, depositei, saiu da minha conta. Quando eu mandei o recibo para eles, que eles viram que era $36, nós não podemos receber $36, só $50. Falei, querido, já fiz, acabou, recebe, se vira, eu estou abençoado, desliguei, bloqueei, não quero mais falar com vocês. De verdade, queridos, acabei de desligar, bloquear, o meu celular liga. Quem é? O gerente do banco. Tem uma notícia boa, foi contemplado, pode mandar os documentos. Querido, eu não prego algo utópico, eu prego o que eu vivo. Essa é a nossa história, essa é a nossa vida, é o nosso dia a dia. E interessante, deixa eu te falar, o carro que eu queria era um carro particular. E o cara segurou 2 meses, ele falou, não posso segurar mais, eu vou vender o carro, e é um carro que não para muito. E aí eu falei, espera aí, gerente, antes da gente ver tudo, deixa eu ligar para o dono do carro, deixa eu ver se ele está com o carro. Eu falei, irmão, beleza? Deixa eu ter uma notícia boa, fui contemplado, você está com o carro ainda? O cara, glória a Deus, eu segurei, eu sabia que Deus ia te dar esse carro. O cara segurou 3 meses o carro para mim, meu. Mano, lindo. Deus fez abundantemente mais do que eu imaginava. Sabe, quando eu falo para você sonhar, não é que eu quero brincar com teus sentimentos. Quando eu falo para você acreditar que o nosso coração tem que manifestar os céus, é porque tudo que é problema aqui, tudo que é preocupação nessa terra, querido, Ele resolve por nós. Ele faz. Para de pensar que as coisas não acontecem na sua vida, é porque teus olhos de novo estão para cá. Comece a se preocupar em ser uma bênção, ser como o céu quer que você seja. Começa a abrir mão, começa a perder, começa a ter o que tem que ver que fazer. Sabe, vai chegar no tempo certo, as coisas vão acontecer na sua vida. Dá respostas de fé, constrói sua fé. Constrói sua fé. Porque Ele é fiel. Isso é um pouquinho, sabe, o carro não é o que me dá alegria não, querido. A alegria que dá no meu coração é porque eu estou aqui ainda crendo. Estou falando para vocês não só um exemplo, uma historinha, mas é a minha vida. E eu preciso de pessoas que acreditem no que eu acredito. Porque nós iremos contagiar, nós iremos mudar a vida de outras pessoas. É isso o preço que nós estamos pagando. Então não divida, não distraia o teu coração. Sabe Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2 verso 4, ele fala assim, olha, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Ninguém que serve ao Senhor, ninguém que está com Jesus, sabe, fica preocupado com as coisas da vida. Está preocupado se você vai viajar, se você vai cuidar do teu filho, se vai ter faculdade, para, não é isso que tem que perturbar você, cara. A única coisa que você tem que estar preocupada, os teus olhos tem que estar focados naquilo que é céus, amém, amém. Deixa eu contar aqui então, só para nós fecharmos, eu vou exemplificar com 2 personagens, Marta e Maria, tá? Lucas capítulo 10, verso 38 diz assim, caminhando Jesus e os seus discípulos
chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Jesus, ele chega no povoado, e essa Marta recebe ele na casa dele. Maria, irmã de Marta, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhes que me ajude. Olha, a Marta, então, as pessoas que elas têm o coração na terra, elas são parecidas com a Marta, ao ponto de dizer para Deus como ele tem que fazer as coisas. Não é? Cara, deixa eu te falar, se os teus olhos estão nas coisas terrenas, você briga com Deus. Você acha que Deus não está fazendo certo na tua vida. Você está dizendo para Deus: por que é assim, Deus? Por que faz assim? Por que você não fez assim? Sabe por quê? Você está preocupado com as coisas. Isso está mostrando onde está teu coração. Mas escuta só. Diga a ela que me ajude. Respondeu o Senhor. Leem comigo. Marta. Marta! Não, porque não faz sentido ter duas Marta aqui. Ou Marta era surda, né, e Jesus teve que chamar o nome dela de novo. Ou Marta estava assim, ó. Você conhece esse tipo de pessoa? Bom, vamos pensar que eu estou com um pano aqui. Sabe, Jesus? Sabe, você tem que mandar minha irmã fazer as coisas, que não sei o quê. Manda ela me ajudar, eu tenho que... Marta não estava nem aí para o que Jesus estava falando. Jesus fala: Marta, e ela aqui. Sabe, Jesus está chamando o teu nome, querido, e você está aqui, ó. Mano, eu preciso ir embora, eu preciso trabalhar amanhã. Sabe, eu estou com um problema aqui, eu estou com um problema ali, Você vai sair daqui para sua casa, e Jesus vai estar falando com você, vai estar chamando você para conversar com você, para te ensinar as coisas, e você vai falar assim: não, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que estudar, eu tenho que brigar com meu marido, eu tenho que brigar com a minha filha, eu tenho que encher o saco não sei de quem. Ei, olha o que Jesus falou: Marta, Marta! Presta atenção. Eu acho que Marta toma um susto. E eu vejo Jesus chamando você pela segunda vez nessa noite aqui, amém? Eu vejo Ele te chamando, te dando um toque, uma realidade da vida. Ei, presta atenção. Escuta. Aí Ele fala para ela: você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Foco puro, simples e único. Um foco. Ele está dizendo aqui: Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então deixa eu te falar aqui, querido, duas pessoas. Uma preocupada com a vida. Não está falando de pecado não, querido. Preocupado com a vida. E outra com Jesus. O que ocupa a tua cabeça, meu amado? Jesus ou a vida? Está entendendo? Eu lembro um dia, o pastor falou uma coisa. Ele falou assim: o meu cérebro eu dividi ele em duas partes. Eu falei: como que ele conseguiu fazer isso? Uma parte eu fico falando em línguas e orando a Deus, e a outra eu fico vivendo no dia, respondendo as coisas com as pessoas. E eu falei assim: mas Senhor, na minha imaginação eu falei: é isso, vou começar a andar nisso. Aí eu comecei, no outro dia acordei cedo, glória a Deus, aleluia. O Paulinho ficava revoltado comigo, porque tudo na minha boca era Jesus, né? Aí eu saía daqui, ó, lá de cima da Niterói, da Icaraí, descendo assim, falando em línguas, e aí eu conheci os caras na rua: bom dia, e aí, mas não deixava de focar nas coisas de Deus. Eu comecei a tentar dividir o cérebro, não consegui, tá, querido? Isso não vai dar. Eu não sei como esse pastor fez isso, mas a ideia, eu acredito que é, cara, que se tem alguma coisa para nós gastar tempo, tem que ser com as coisas do céu. Se existe algum valor que você pode colocar na tua cabeça para se preocupar, é com a vontade de Jesus, com o reino dele, com a sua justiça, com as coisas que ele tem se preocupado em nós.
E aí, então eu vejo aqui que Marta, ela e Maria foram duas pessoas que tiveram escolhas. Eu não disse que a vida nossa, cristã, é uma vida de escolhas. E deixa eu te falar, Jesus não vai te obrigar a nada. Você pode sair daqui e ser a mesma pessoa e continuar do mesmo jeito. Mas você pode sair daqui e escolher ser algo diferente. Ser alguém que vai se preocupar em ter as coisas do céu na tua cabeça. Sabe, Maria, Jesus ele disse para ela assim, ó: Maria escolheu a boa parte. Então deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso que eu estou pregando aqui só vai acontecer na sua vida se você escolher. Se você hoje decidir escolher isso. É isso que eu quero para mim, é esse o meu estilo de vida, né, que eu quero ter. É a maneira que eu quero viver. Outra coisa que nós entendemos, é uma coisa só que é necessária. Mais uma vez, não tem dois focos. Não adianta, querido, você pensar, se preocupar com tudo da vida. Mas existe só um foco, um olho, um bom, e não pode estar dividido. E outra coisa, você acha que Jesus não sabia que ela precisava lavar a louça, que ela precisava fazer o café, que ela precisava arrumar a casa e tudo isso? Jesus sabe de todas as nossas necessidades. Mas em outras palavras, sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está falando, querido, a sua parte é se preocupar comigo, e a minha é se preocupar com você. Quando você começar a entender essa verdade, querido, você vai começar a experimentar a grandeza do Senhor em relação às bênçãos que Ele vai fazer na sua vida. Ele está falando, pare de se preocupar como você vai mudar a tua família. Só se preocupe em ser um morador do céu dentro da tua casa. Pare de se preocupar como você vai ser um bom empresário. Só procure ser honesto como o céu diz que você tem que ser honesto. Pare de se preocupar o quanto de inteligência você tem, capacidade. Pare de o foco estar em você. E comece a entender que a sabedoria que vem sobre você vem do alto. Ela é suprema, ela é maior do que qualquer coisa. Posso ouvir um amém? Amém. Deus está falando com você, querido. Sabe, muitos querem servir a Jesus, mas sem estar com Jesus. Jesus, então, Ele não quer que as pessoas o sirvam, que faça as coisas para Ele. Sabe, tem muita gente que se cantar aqui sem estar com Jesus, são só canções. Sabe, eu falo para minha filha, se a canção que você faz não te toca, não toca ninguém. Se o que você adora não mexe com você, querido, você não consegue transformar ninguém. Quando você diz que Ele é lindo, que as suas promessas é poderosa, a verdade do reino dEle, Ele está nesse lugar, e isso não comove você. Querido, de verdade, você é uma pessoa oca nesse lugar, preocupada com as coisas terrenas, está querendo comer só o pão multiplicado. O bom é que você está ouvindo essa verdade, e você é consciente disso. E essa consciência pode fazer você tomar uma escolha diferente hoje. Escolha a única coisa que é importante. João 15,5 diz assim: eu sou a videira verdadeira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Deixa eu te falar, tudo que você faz, se Cristo não estiver com você, é em vão, querido, você só está atrapalhando Deus. Mas se Cristo está com você, cara, fica tranquilo, tudo vai dar certo. Por mais que existem tempestades, por mais que pessoas tentam afundar o seu navio, por mais que as circunstâncias estão dizendo é morte, acabou, não tem jeito, cara, continua com a presença dEle, porque Ele vai trazer vida em tudo. Amém? Fique de pé, querido, em nome de Jesus. Para nós finalizarmos, Filipenses capítulo 3, verso 13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado uma coisa, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cara, se tem uma coisa importante, se tem algo importante nessa noite, é olhar para Jesus. Ele é o nosso foco, Ele é o nosso alvo. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu sei que o Espírito quer falar
impessoal agora com você. Eu queria que os obreiros da casa aqui que oram, que intercedem, que profetizam, estivessem agora em espírito, porque nós vamos começar a liberar a visão dessas pessoas aqui. Então, se aprumem em alguns lugares, vocês saiam do lugar que vocês estão, os obreiros, entram nos corredores, comecem a passar aqui, porque Deus vai usar vocês para falar com muitos aqui, voluntários, todos os que estão aqui trabalhando. Você que está com o teu coração aqui ansioso, falando, Deus, eu preciso de uma palavra, é isso que o Senhor está falando, eu quero viver isso. Começa a ser sincero com Ele. Começa a ser verdadeiro no teu espírito com Ele. Começa a dar uma resposta para Ele. Senhor, eu quero escolher isso. Eu vivi a vida inteira preocupado com as coisas. E eu sei que amanhã vai ser uma luta que eu vou continuar preocupado. Porém, eu estou tomando uma decisão hoje. Eu quero lutar contra isso. Sabe, existe um foco, existe uma direção. E eu quero te dar uma dica nessa noite. Toda vez que teu coração começar a ficar perturbado, toda vez que você começar a olhar para os problemas, que as dificuldades começarem a tomar os seus pensamentos, sabe, isso está mostrando para você, isso está apontando que você está tirando os olhos de Jesus. Porque enquanto os seus olhos estiverem em Jesus, a esperança estará dentro do teu coração. Enquanto os seus olhos estiverem em Jesus, a fé estará dentro de você. Você vai ter força para dizer, eu creio que Deus não vai deixar eu morrer. Eu creio que esse não é meu fim. Eu creio que essa situação vai ser para a glória de Deus. Você está aprendendo nessa noite, pelo Espírito de Deus, a ser um vencedor no reino dos céus. Espírito Santo, você tem liberdade agora aqui no nosso meio. É o Senhor que queima no nosso coração. É o Senhor que queima no nosso coração. Eu quero ver os obreiros andando nos corredores, por favor. Não fiquem parados, andem. O Espírito é movimento. Ande. Olhe para as pessoas. Põe a mão nelas. Ore ao Senhor, você, meu amado. Apresenta seu coração a Ele. Apresenta seu